A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Marco Antônio Lana, teólogo, biblista. Alguém já viu falar sobre a síndrome de Caim? Pois é, vou falar agora sobre a síndrome de Caim. A chamada síndrome de Caim não é um termo médico oficial, mas sim uma expressão usada em contextos religiosos, psicológicos ou até homiléticos, para descrever certos comportamentos ou sentimentos associados à história de Caim e Abel. Gênesis capítulo 4, verso 1 ao 16. Havia em uma aldeia 2 lavradores, Eliabe e Micael. Eliabe cultivava sua terra com zelo, orava antes de semear e sempre entregava a Deus os primeiros frutos. Micael, por sua vez, plantava sem cuidado, guardava o melhor para si e oferecia a Deus o que sobrava. Chegou o dia da oferta. O povo se reuniu para apresentar seus cestos diante do Senhor. O de Eliabe estava cheio de grãos dourados, frescos e selecionados. O de Micael trazia espigas queimadas e frutos amassados. O sacerdote ergueu os cestos e orou. O vento soprou e o fogo do altar consumiu a oferta de Eliabe, mas não tocou a de Micael. Com o coração cheio de inveja, Micael saiu da assembleia e murmurou: porque o Senhor aceitou a dele e rejeitou a minha? A inveja cresceu como erva daninha. Uma noite, enquanto trabalhavam no campo, Micael atacou Eliabe e o feriu. Ao cair no chão, Eliabe ainda disse: meu irmão, teu inimigo não sou eu, mas o pecado que mora em ti. Micael fugiu, mas onde quer que fosse, sentia os olhos de todos sobre ele. Já não conseguia olhar para o céu, nem para si mesmo. Tornou-se andarilho, não por falta de terra, mas por falta de paz. Moral dessa parábola: quem deixa a inveja transformar-se em ódio, cai na síndrome de Caim, tornando-se escravo da própria culpa e distante de Deus. Se todavia procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis capítulo 4, verso 7. Muitas vezes, meus irmãos, olhamos para a vida do outro e pensamos: por que Deus abençoa ele e não a mim? Essa comparação abre espaço para a amargura, mas Deus não rejeita a pessoa. Ele rejeita a atitude. A resposta de Deus a Caim foi um alerta cheio de misericórdia. Você pode mudar, dominar o pecado e ser aceito. Examine suas intenções antes de servir a Deus. Não compare sua oferta ou ministério com a de outros. Vença a inveja com gratidão e amor. Senhor, livra-me da síndrome de Caim, que eu não olhe para o outro com inveja, mas com amor. Ensina-me a oferecer o melhor do meu coração e a vencer o pecado que tenta dominar minha vida. Amém. Gênesis capítulo 4, de versos de 1 a 16, conta a história, de Caim e Abel, e Caim ali mata Abel. Hebreus capítulo 11, verso 4, a fé de Abel é destacada. Então, mesmo que Abel, a Bíblia fala, podemos dizer assim, quase nada de Abel, Abel está lá no livro lá de Hebreus, no capítulo 11, onde fala lá os heróis da fé, 1 João capítulo 3, versículo 12,
fala que Caim é citado como exemplo de quem deixou o maligno dominar, né? Filho do maligno. Então, 1 João capítulo 3, versículo 12, fala que Caim é filho do maligno. Judas capítulo 1, verso 11, fala do caminho de Caim, como rebeldia contra Deus. Aspectos da síndrome: oferta sem coração, a motivação errada no culto, Isaías capítulo 1, verso 13, e Amós capítulo 5, verso 21 ao 22. Inveja espiritual, desejo de ter aprovação sem pagar o preço da obediência, né? Então, muitas vezes aí a gente quer que Deus faça as coisas para nós, mas nós não fazemos nada para Deus, correto? Inveja espiritual, orgulho ferido, não aceitar correção, mas insistir no erro. Então, muitas vezes, né, nós não aceitamos o conselho, né? E mantemos ali sempre no erro. Violência contra o irmão, o próximo torna-se inimigo em vez de parceiro. Isolamento de Deus, como consequência, Caim sai da presença do Senhor, conforme Gênesis capítulo 4, verso 16. Então, o aspecto da síndrome de Caim é oferta sem coração, inveja espiritual, orgulho ferido, violência contra o irmão e isolamento de Deus. Dimensão escatológica. A síndrome de Caim antecipa a realidade da humanidade no fim dos tempos. Um mundo dominado pela inveja, violência e apostasia. O anticristo reproduz esse espírito de rebelião e afastamento de Deus. Os salvos, porém, são chamados a vencer como Abel, pela fé e obediência. Aplicação teológica aqui. A história de Caim é mais que fratricídio, é um retrato da humanidade sem redenção, onde não há fé, sobra religião vazia, onde não há amor, nasce ódio. A cura para a síndrome está em Cristo, o Abel maior, cujo sangue clama, não por vingança, mas por perdão. Hebreus capítulo 12, verso 24. Resumindo, então a parábola lá mostra o perigo da inveja e da falsa adoração. O devocional nos leva a vigiar a oração e oferecer o melhor a Deus. O estudo que eu acabei de falar aqui agora revela que a síndrome de Caim é rebelião espiritual, só vencida pela fé em Cristo. Fiquem na paz, meus irmãos.